Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma EBD, aonde nós estamos entrando no nosso terceiro trimestre, aonde eu creio que o Espírito Santo tem assim maravilhas para acrescentar na nossa vida. Não é? E nós vamos abordar assuntos assim maravilhosos, aonde o tema, dos nossos próximos 3 meses é os princípios divinos em tempos de crise. Não é? O Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. E hoje, domingo 5 de julho, não é? Nós temos um assunto maravilhoso para estarmos aprendendo sobre Daniel ora por um despertamento, não é? Esse é o título, da lição de hoje, onde eu creio que o pastor Alexandro há de ser usado de uma forma extraordinária por Deus para que nós venhamos ser alcançados. Então, em nome de Jesus, nós vamos estar orando, engrandecendo o nome do Senhor. E eu quero dividir com você uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o versículo de número 1, que diz assim: Aleluia. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. E quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Não é? Essa palavra, ela vem falar conosco a respeito de oração, né? O poder que há na oração. E os discípulos, eles estavam pedindo isso a Jesus, que Jesus o ensinasse a orar. Irmãos, é necessário que nós venhamos falar com Deus. É necessário que nós venhamos orar ao Senhor. Que nós venhamos clamar ao Senhor. Graça e paz, povo de Deus, me chamo Eduardo Rangel. E vamos para mais um momento de louvor e de adoração nessa EBD, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro
adoro pelo que Ele é. Ai, o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Paz e graça, nossos amados irmãos. Que bom, né? Podemos novamente estarmos aqui para mais um estudo bíblico, a qual o Senhor nos concede. Eu louvo a Deus pelos nossos irmãos que, juntamente conosco, estudamos, mergulhamos na Palavra de Deus, no livro aos Efésios. E nesse momento nós vamos abordar um novo tema, um tema que nós vamos desenvolver nesse trimestre, que será com base na revista da CPAD, a qual tem por base o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. É o período que nós estamos vivendo, não só a nação brasileira, mas mundialmente falando, né, várias nações. E é um tema bem sugestivo para os nossos dias, né, bem contemporâneo. E é interessante que essa revista foi escrita por um pastor durante a década de 90. Mas, como nós sabemos, muitas situações são cíclicas, né? Ou seja, elas se repetem tempo após tempo. Porém, nós vamos ver que sempre o povo de Deus tem que buscar ao Senhor. E é isso que eu creio que nós estamos fazendo, todos nós, buscando o Senhor. E nós vamos aprender que o tema desse trimestre vai fortalecer esse nosso lado espiritual, de como se comportar, de como nós nos desenvolvermos nesse período para engrandecer o nome do Senhor, que o nome do Senhor vai ser exaltado, porque Ele é digno e merecedor. Creio que você, com certeza, tem esse amor pelo Senhor e você entende e compreende que Ele está no controle e Ele principalmente está cuidando de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Então, desde já, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo de número 9. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Versículo 1, Daniel 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Agora eu gostaria que você avançasse até Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, irmãos, nós lemos essas passagens, mas eu gostaria que você lesse também mais uma passagem para colaborar com o nosso estudo. Mas nós vamos ter que ir até o livro de Esdras. Você pode ir comigo no livro de Esdras? Esdras, capítulo de número 1. Amém? A palavra vai nos informar o seguinte conteúdo. Versículo 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glórias a Deus, irmãos. Então esse foi nossos textos base. Nós estamos reparando que nós utilizamos mais de um livro, mas você vai ver que vai fazer muito sentido, porque algo foi falado e depois algo foi concretizado. Então nós vamos desenvolver esse estudo agora, com a graça do Senhor. Então que o Espírito Santo venha nos encher, que o Espírito Santo venha nesse momento nos conduzir e que as revelações do Senhor venham alcançar a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, amados e queridos irmãos. Então, depois da leitura inicial, dos textos bases, nós vamos nesse momento adentrar nesse conteúdo. E hoje nós vamos perceber que vai enfatizar muito uma ferramenta que nós temos, que é a oração. A oração, sabemos que é de suma importância. Nós também estudamos isso no livro aos Efésios. Porém, nesse momento que nós estamos vivenciando, a oração é muito, muito importante. E como personagem central do texto básico que nós lemos, vai se passar em torno de Daniel. Então, nós aprendemos que no período de Daniel, ele era ainda muito jovem, a Babilônia, ela sitiou, ela tomou Israel. E com isso levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Mas anterior a esse momento, existia um profeta, que também é contemporâneo a Daniel, que já era o profeta Jeremias. E Jeremias por muitas vezes falou, tentou advertir Israel sobre o momento que viria, que seria esse momento, que seria conhecido como um momento chamado o cativeiro. Israel, e ali Jeremias falando a Israel por muitas vezes para acordar, para despertar, chamar a atenção, mas Israel não dava muito ouvidos a Jeremias. Claro que não na totalidade, sempre tem aqueles que se posicionavam, ouviam o profeta, mas a maior parte da nação não estava compromissada com o que o profeta orientava e trazia da parte do Senhor. Logo, nós vamos ver que a nação é levada cativa. Porém, nós acabamos de ler o texto introdutório e lá em Daniel 9, a palavra vai falar assim, no versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Então, é como se Daniel estivesse estudando, lendo o que o profeta tinha falado, e ele se depara ali que, Jeremias foi usado pelo Senhor para profetizar que serão quantos anos? 70 anos. Ou seja, o Senhor já declarou o período que vai perdurar essa situação. Só que, geralmente, quando algo é profetizado, nós não sabemos como ele vai ocorrer, como vai se dar. E Daniel ele ficou ali indagado. Poxa, peraí, tudo bem, serão 70 anos. Mas como eu devo proceder? Qual será o meu comportamento? Como eu devo fazer? E nós vamos ver que Daniel então se aplica e se dedica à oração. Ou seja, querendo ouvir uma resposta de Deus. Querendo compreender o que Deus queria orientar. Como deve ser que nós devemos aguardar esse período. Como devemos estar ligados no Senhor para
sabemos que de fato são 70 anos, mas e eu? O que eu faço? Qual a minha parte? Qual é o meu compromisso com isso? E de repente é o que nós até mesmo estamos vivenciando hoje, não é verdade, irmãos? O que eu devo fazer? Qual é o meu comportamento? Como eu devo me direcionar? Mas a gente sabe que o que vai trazer tranquilidade a cada um de nós aqui é a voz do Senhor, amém? É a voz do Todo-Poderoso, do Altíssimo, a qual vem e acalma o nosso interior, acalma o nosso coração e, graças a Deus, mantém a nossa família equilibrada aos pés do Senhor, porque isso é imprescindível, não tem como deixar de fora. Então nós vamos verificar que Daniel, ele, no versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum em pano de saco e cinza. Ou seja, Daniel se humilhou. Daniel fez o que era de fato muito comum no Velho Testamento, que era se aplicar o jejum, a oração e se vestir de pano de saco. O pano de saco simbolizava o quê? Humilhação. Eu estou me humilhando. Eu estou demonstrando ao Senhor que eu dependo dele, da misericórdia dele. Então, nós vamos ver como Daniel ele será usado e ele vai conseguir interpretar de fato bem as Escrituras. E é isso que hoje também nós devemos buscar, irmãos. Em oração, sabemos que o momento não está simples se a gente se ligar tão somente no que a mídia fala, essa crise entre nossos governantes, porque não chega a uma conclusão, isso gera assim algo desagradável, porque coloca em risco milhares de empregos, em risco o cenário econômico. Então chega de fato dia após dia notícias que chocam, né? Porque quem depende diretamente do seu trabalho sabe que tem um risco que hoje são que demissões em massa, empresas poderem falir. Então tudo isso traz um choque muito grande para todos. E principalmente você tem ido ao mercado, você tem observado os valores, a inflação como tem sido elevada, você tem visto o reajuste das mercadorias. Então com isso nós vivemos dias não tão fáceis, não tão simples. E sem falar, né, das notícias que vão chegando dia após dia. Mas dentro disso, o que vai nos trazer essa tranquilidade, essa paz? O Espírito Santo. E principalmente a gente se aplicando e buscando ter como exemplo Daniel. Porque Daniel, ainda quando foi levado para a Babilônia, segundo os estudos, ele era um jovem de aproximadamente 15 anos. Mas a gente vai vendo que Daniel vai amadurecendo, mas Daniel continua sendo um servo que sabia da necessidade que ele tinha de Deus. E nós percebemos que Daniel ele se colocava a orar 3 vezes por dia. Irmãos, sendo sincero, sabemos que muitas vezes você tenta fazer um planejamento de oração, mas muitas vezes você quebra, você tem dia que você esquece, você não recorda, mas Daniel, ele era rígido, ele mantinha isso como algo pertinente. Todos os dias ele cultivava aquele momento de falar com o Criador e nós precisamos cultivar e manter essa necessidade em nós, porque é isso que vai trazer equilíbrio, isso que vai trazer segurança e principalmente vai atrair o Senhor, que vai atrair a presença dele sobre a nossa vida, o olhar dele sobre nós, porque a palavra do Senhor declara lá em Provérbios. Você pode estar abrindo comigo nessa manhã em Provérbios 15, versículo 29. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Vamos ver o que a palavra nos orienta? Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Irmãos, é nesse momento que nós, como Igreja do Senhor, temos que orar sim, continuar orando. E a graça do Senhor vai alcançar, em nome de Jesus, o nosso município, o nosso estado, a nossa nação. E dentro desse tema, esse foi o ponto 1 que abordamos. Agora nós vamos avançar ao ponto 2, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Então, vamos dar início ao nosso ponto 2.
E também fazendo uma conexão, né, com o ponto 1, porque nós observamos quanto Daniel ele vai enfatizar o profeta Jeremias. Até porque o profeta Jeremias ele foi contemporâneo a Daniel. E nós observamos que no livro de Jeremias, ele foi levado muitas vezes a falar o que poderia ser ocasionado de ocorrer à nação de Israel, caso eles não mudassem o seu comportamento e a sua forma de verdadeiramente respeitar e entender que deveriam se comportar de fato como povo escolhido pelo Senhor. E, no entanto, nós vamos observar que existe um livro que é chamado Livro de Lamentações de Jeremias, onde Jeremias muitas vezes se lamenta aos prantos por conta de quê? De Israel não ouvir a voz do Senhor e, de fato, infelizmente, terem sido levados cativos à Babilônia. Então, nesse ponto que nós observamos, o quanto Daniel vai estar relatando e observando e respeitando a figura do profeta Jeremias. Então, dentro desse conteúdo que nós vamos abordar, vai estar focando essa questão que é a crise. Crise a qual Israel passou, o povo do Senhor, por muitas vezes, aos longos dos séculos, e que nesse momento nós também estamos vivenciando. E realmente falar de crise às vezes não é algo assim tão oportuno, porque, sendo sincero, irmãos, muitos dos nossos amados irmãos com certeza já experimentaram uma crise conjugal, e pastoração não foi nada fácil, desgasta, envolve o emocional, envolve o psicológico, é algo querendo ou não tem um certo reflexo nos filhos, então aborda uma série de situações, uma crise financeira, de repente, quantos já não vivenciaram, né? E algo também ruim, de repente vem aquele comunicado, você está demitido, aí gera aquele momento no qual a pessoa fica desempregada e muitas vezes é uma situação que ninguém espera passar, bem como vem muitas vezes uma crise econômica que se instala num país, e a crise econômica nós sabemos que vai envolver vários setores e com isso vai ser levado a ter um reflexo direto na sociedade. Então realmente, irmãos, falar de crise não é nada simples, não é nada fácil, mas nós estamos observando que nesse instante o nosso país e o mundo, por conta da pandemia, tem vivenciado uma crise. E nós estamos buscando compreensão dentro das Escrituras a como nós devemos buscar atravessar esse momento. E o profeta Daniel aí está fazendo a gente ser inserido dentro dessa conjuntura da oração. Porque quando nós falamos de crise, isso logo traz esse sentido pejorativo. E a gente todo dia está aí observando, né? Você assiste o noticiário, então, fora os problemas envolvendo muitas vezes a situação da saúde em vários países, tem um problema também que você ouve falar que o dólar subiu, e você ouve falar que a bolsa está caindo, e com isso você provavelmente tem se deparado, né? Você por muitas vezes tem que ir ao mercado e você tem verificado os valores como estão elevando, e isso realmente afeta a gente diretamente. Mas nós, como povo do Senhor, graças a Deus, compreendendo as Escrituras, nós vamos observar que Israel superou momentos como esses. E é interessante que nós vamos ver que Deus ele vai ter uma forma de operar
muito distinta. Por quê? Porque nós observamos que quando Israel estava lá no Egito, Deus levantou quem? Moisés, né? Um líder hebreu. Deus chamou e Deus libertou aquele povo. Contudo, nós vamos ver que nesse momento vai ser diferente, porque Deus vai levantar Ciro, um rei persa que não era hebreu, porém foi como Deus quis operar. E por isso que nós vamos enxergar que quando Deus quer abençoar, né, irmãos? Quando Deus quer fazer, Deus tem essa maneira toda de proceder. E por isso que nós enxergamos que por muitas vezes pode ser o quê? Pode ser que Deus não usar um ímpio para nos abençoar. E nós sabemos que nós buscamos muitas vezes ter consciência nos nossos votos. Eu particularmente sempre achei muito interessante a área pública. Eu sempre, até quando eu contribuí dando estudo para os nossos jovens na igreja, sempre tentei mostrar para eles um horizonte que é muito interessante fazer um concurso público, tentar ser um servidor, porque nós percebemos, né, quantos jovens hoje que estão aí nas Forças Armadas, nos serviços federais, estaduais, municipais, que têm um emprego mais estável, mas por quê? Porque buscaram a aprovação em um concurso. E quem se submete pelo concurso sabe a dificuldade que é ter uma aprovação. Estudo, dias e dias, às vezes anos, na frente de livros, se dedicando. Mas nós sabemos que, em contrapartida, nós temos nossas autoridades políticas, que nós, cidadãos, elegemos. E é interessante que a Constituição declara, que por ser nossos representantes, eles vão ser o quê? Representantes do povo. E a Constituição alega que o poder emana do povo. Através de quem? De seus representantes eleitos. E olhando para esse cenário, nós observamos, né, irmãos, que infelizmente é muito triste a gente ver essa realidade no Brasil, a qual nós sabemos aí esse país maravilhoso em que nós vivemos, mas que essas autoridades nos deixam tão, muitas vezes assim, observando que não deveria ser dessa forma. Mas Deus, ele pode operar através de quem ele quer usar. Por isso que é muito interessante que nós vamos ver que Deus, ele vai usar quem? Ciro, um rei persa. Um rei que de repente surpreendeu, que muitos hebreus imaginavam de repente que, não vai ser por esse caminho. Mas Deus tem a sua forma de nos conduzir, amém? O que nós devemos sempre o quê? Confiar, acreditar e entregar nossas vidas a cada dia a quem? Nas mãos do Senhor, principalmente do Senhor Jesus, amém? Por isso que nós confiamos nele. Então nós vamos avançar agora nesse momento ao ponto 3, amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus, irmãos. Então nós estamos aqui no ponto 3 e nesse momento aí no ponto 3 nós vamos ver esse cenário com Ciro. Então, como nós vemos bastante passagem no início, né, do nosso estudo, nós vamos avançar agora para concluir esse ensinamento em Esdras capítulo 1. Porque em Esdras capítulo 1, versículo 2, a palavra vai nos advertir da seguinte forma: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha como Deus trabalha, irmãos. Nós aprendemos que lá em Israel foi sitiado. Então o templo foi quebrado, os utensílios foram levados para a Babilônia. Nós vamos ver que um dos fatos que Deus
se desagradou muito em relação à Babilônia foi uma atitude do rei chamado rei Belsazar, que o rei Belsazar, ele toma uma atitude, ele faz uma festa, ele organiza, e nessa festa, o que ocorre? Ele usa utensílios do templo, que eram utensílios usados, né, utensílios consagrados do templo de Jerusalém, que estavam lá na Babilônia. Ele pega aqueles utensílios para servir vinho na festa. Ou seja, ele profana os objetos sagrados do Senhor. E nesse momento uma mão escreve na parede e nenhum sábio da Babilônia foi capaz de compreender o que estava escrito. Porém, Daniel foi levado a compreender. E o que estava escrito ali é que o reino, naquele momento ali da Babilônia, seria dividido. Então, naquela mesma noite, o rei Belsazar vem a óbito. E esse rei persa, sírio, ele domina a Babilônia, como ele já dominava vários reinos naquela região. Mas ele é levado a declarar que ele ia edificar novamente, ia permitir a edificação de uma casa ao Senhor em Jerusalém. Então, irmãos, nós vamos ver que Deus, por isso que nós aprendemos que se a bênção tiver que chegar na nossa vida, até mesmo através de um ímpio, irmãos, Deus faz isso acontecer. Porque Ele é soberano. Deus, Ele usa quem Ele quer. A gente lembra que Deus usou uma jumenta para falar com quem? Com Balaão. Então, Deus, Ele tem uma forma de agir muito poderosa, muito, muito maravilhosa. E é dentro disso que nós nos alegramos no Senhor, porque Deus, Ele tem essa habilidade. Deus, Ele nos surpreende a cada momento. E dentro disso, o povo de Israel retorna ao seu local de origem, e ali eles refazem tudo. Olha como Daniel foi sensato em se aplicar em oração, a buscar compreender como Deus queria agir, como Deus queria fazer. E com certeza isso serve de exemplo muito grande para nós. É isso que nós buscamos absolver nessa manhã, que Deus, Ele tem uma forma já preparada de nos conduzir, de conduzir o seu povo. Mas para que isso ocorra, nós precisamos de fato estar em conexão com Deus. Então, o que essa palavra hoje nessa manhã quer falar a nós, irmãos, desse período de crise? Que nós temos que ter o nosso devocional a cada dia. Continue meditando na palavra, continue orando, meu irmão. Eu sei que não é fácil, não é simples, eu sei que todos nós temos famílias, temos filhos, temos, assim, a preocupação, com certeza, do amanhã, mas Jesus nos orientou que nós devemos fazer o quê? Não andar ansiosos por coisa alguma, mas acreditando que de fato Ele tem poder para operar. E nós somos o povo que vive pela fé, então a nossa fé tem que ser renovada a cada dia. O que a palavra hoje nessa manhã quer nos ensinar é que nós devemos nos comportar, mesmo com toda a dificuldade, mas como Daniel, orando, acreditando. Então, seja sempre convencido pelo Senhor. Eu sei, eu também me pego de vez em quando analisando isso, irmãos. Eu fico muito triste, sabe, de ver como um país tão abençoado como o nosso, infelizmente, tem pessoas que governam, que são autoridades, e que dão um exemplo tão triste de ser visto, de ser enxergado. A gente fica tão decepcionado, porque, nossa, quem dera se realmente eles governassem para o povo, né? Porque na Constituição, a Constituição declara que o poder, ele emana do povo. Nós levantamos líderes através dos nossos votos para declarar que eles serão representantes nossos, mas que vão legislar, vão
planejar, que vão julgar, mas em prol da nação, em prol do povo, e nós ficamos muito tristes de ver o que tem sido feito. Mas como nós vimos, irmãos, se Deus amanhã também Ele quiser levantar um representante sobre a nossa nação, que venha ser realmente segundo o coração dele, segundo a vontade dele, Deus pode fazer sim. Se Deus também quiser trabalhar de outra maneira, Deus vai trabalhar, mas o importante é que Ele venha estar enxergando que existe um povo aqui, que é um povo que está com muito carinho, com muito amor e com muito respeito para com Ele. Então que a voz do Senhor venha encher a tua casa nessa manhã, que a voz do Senhor venha encher a sua vida, o seu local de trabalho, e onde você esteja, você possa escutar a voz de Deus. Onde você esteja, que você não venha se sentir longe do Senhor, mas que você venha entender que tem um Deus bem próximo de você, um Deus bem pertinho de você, um Deus que te ama de uma forma incondicional, um Deus que te resgatou, um Deus que te limpou, um Deus que sarou todas as feridas que você tinha, um Deus que te tratou tanto de fora para dentro como de dentro para fora, e que te constituiu essa pessoa que você é. Então se sinta valorizado nessa manhã pelo Senhor, que a gente com prudência venha agir como Daniel agiu, se colocando em oração, se aplicando em oração. Eu não sei quantas vezes por dia você ora, meu irmão, minha irmã, mas que você venha poder tirar os momentos a qual você consegue para ouvir a voz de Deus. Não deixa as coisas externas tentarem abafar a sua fé ou minar a sua fé de fato. Não, mas que a tua fé ela venha a ser fortalecida no Senhor. Que a tua fé venha a ser aquela situação a qual Deus olha e enxerga ali esse verdadeiro adorador que você é. Então, a palavra de Deus declara que o justo, ele foi chamado a viver pela fé. Então, que você venha continuar olhando para o alto e que a graça, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre ti, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque no nome de Jesus, Deus é maior, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é fiel. Então é isso que o Senhor trouxe nessa manhã para nós, irmãos. Esse foi o primeiro estudo de uma série de estudos que haverão, mas que com certeza vai contribuir muito conosco. Então que Jesus te abençoe rique e poderosamente, a ti e a tua casa. Então eu te abençoo nessa manhã no nome santo do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo e que no nome do Senhor você venha ter um domingo abençoado com a sua família, um bom café da manhã nesse momento, e que no nome do Senhor Jesus você sempre lembre, recorde que Ele quer falar com você, Ele quer falar conosco, Ele quer trazer uma mensagem ao nosso coração. Então que a gente venha dar ouvidos ao nosso Criador, porque Ele é merecedor, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. Estamos aqui novamente, chegamos ao término, da nossa EBD. Felizes mais uma vez com o ensinamento, com as palavras, O Senhor, Ele nos traz essa paz, essa alegria quando nós ouvimos a Sua palavra, quando somos ministrados, Há no nosso coração essa alegria. E eu creio que é assim que você se sente nesse momento, porque é assim também que eu me sinto quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu sou ministrada pelo Senhor. É essa alegria que eu sinto no meu coração e eu creio que você também sente no seu. E nós vamos estar mais uma vez orando, agradecendo o Senhor. E eu quero convidar você para orar juntamente comigo, em nome de Jesus. Traga aí a sua memória, aquele que precisa de oração, de agradecimento por algo, por uma bênção, por uma vitória alcançada. Vamos juntos, amém? Ligados, novamente estarmos unidos em oração, amém? Então fecha teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, mais uma vez glorificamos o teu nome. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, ministrada.
Obrigada, Senhor, pelo louvor que foi entoado. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida desse irmão, meu Pai. Senhor, que foi ministrado, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, enche essa casa, Senhor, da tua presença. Enche essa família, Senhor, do renovo que vem de ti, meu Pai. Senhor, porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. E o Senhor é aquele que se faz presente através do louvor, através da oração, através da palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa família, Senhor, que assiste, meu Pai, que participa de alguma maneira, que seja ela alcançada num todo pela tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, pelos hospitais, Senhor da glória, entregamos em Tuas mãos, meu Deus, o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abrindo as portas, Senhor, na vida daquele que se encontra desempregado, que o Senhor venha estar trazendo providência, meu Pai, na casa, Senhor, que precisa, meu Pai, de recurso, de provisões. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os nossos jovens, os nossos adolescentes. Senhor, abençoa, meu Pai, a nossa igreja, os nossos pastores. Senhor, os levitas da tua casa, diácono, diaconisa, meu Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, toma o culto de hoje, das 19 horas, nas suas mãos. Senhor, que a tua palavra venha ser profética naquele lugar. Senhor, que vidas sejam alcançadas e transformadas para a glória do teu nome. Senhor, restaura através da tua palavra. Restaura, Senhor, através do teu louvor. Traz vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, alcança cada oração que é feita. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, te louvamos e glorificamos o teu santo nome, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga amém, em nome de Jesus. E não deixa de se alegrar, porque Deus, Ele é contigo. Amém? Temos decepções, frustrações, nos desanimamos em algum momento, por alguma razão, mas nós precisamos sempre olhar para Cristo, porque Ele é aquele que tem o controle de tudo em tuas mãos, amém? Então, em nome de Jesus, curva a sua cabeça mais uma vez, aonde nós vamos receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. Você crê, diga amém, em nome de Jesus. Não se esqueça do nosso encontro hoje às 19 horas. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fica com Deus, que Deus te abençoe e você tenha um domingo abençoado.